Mas pode Ficou falar, claro, tá? hein? É só queria dizer que eu consegui uns esquema aí de estudo aí com outros nomes. Olha Olha aí. aqui, tá um pouquinho ruim essa imagem, tá meio clara demais, né? Mas o que ela tá desenhando aqui, né? Que é um teste. Ela tem que desenhar para ele. É o grande teste ali. Ela precisa desenhar um labirinto em 2 minutos, né? Não, é menos. O que era É 2 dois? que ele falou? Bom, eu entendi. Eu acho que é em 1 minuto. Bom, ela tinha que Esse fazer ali um labirinto com um nível de dificuldade grande para passar no teste dele Por para que o ver. labirinto? Porque se ela vai ser arquiteta, ela tem que montar as camadas, né, que vão ser 3 camadas de sonho, de uma forma que só ela saiba por onde entra e por onde sai e os caminhos que eles vão ter que tomar. E o que significa Ariadne? É aquela que ajudou Teseu a sair do labirinto após ele matar o Minotauro. Uhum. Então, assim, nada é por acaso, né? No caso do nome dela, tem todo um significado que ele está dando. Sim, com certeza. Deixa eu ver se tem alguma Alguma coisa aqui que eu observação? anotei. Alguém falou alguma coisa? Porque não dá para ver. Pera aí. Show, amo essa parte da literatura. Beleza. É bem legal mesmo, né? É bem legal. Poder da Mas eu, literatura. assim, peguei rápido porque expliquei a minha ligação com o tarô, né, Uhum. mitológico. Então, para mim, foi rápido. Facilita, né? É. Bom, agora vamos para a próxima. Qual que é a próxima foto? Aí, cena. Essa aqui é importante também. Tá um pouco adiantado, acho que na história. Não, tá não. Tá no time certo. Opa. Entrou aí? Entrou. Tá adiantado, não tá? Não, tô certo. Tem a cena do totem. A cena do totem. Deixa eu ver Uhum. aqui. É uma. Peraí. Cena do totem. Qual totem? O dela ou o dele? O dele. Acho que você não falou, hein? Que eu não peguei, não. Falei sim. Acho que Mas não, se hein? não, deixa quieto. Bom, mas pode falar. Isso não é porque não tem, mas pode falar. Mostra, você passou por ela durante o. Ela Eu passa. tenho a cena do totem no final. Você pode falar no final tudo. Tá Porque o bom. totem, ela tá na cena final. Tá, tudo bem. Ó, Antes dessa foto aí, antes dessa. Aí. Depois que ela é aprovada, ela sai com ele, tá? Para um workshop, ele chama de workshop. E aí ela sai construindo aí várias coisas, tá? Pessoal, aí ela aprovada, ela tem um pouco de dúvida se ela entra na equipe, né? Que ela percebe que na primeira experiência aí a mulher dele aparece de novo, né? E ela fica meia na dúvida, ela acha um tanto perigoso, né? Aí ela topa, tá? No ela fim fica meio ela acaba. assustada pela presença da Mal ali no sonho dele, né? Pela forma como se apresenta ali. Isso. Ela E topa, tá? No fim ela acaba topando, e aí vem aquela cena. Pode passar aí, pode pôr aquela cena. então, mas aí que tá.
Você que tá adiantado. A senhora que está adiantando. Porque ela fica em dúvida depois que ela entra nessa parte aqui. Quando ela vê isso aqui. Lembrou? É que ela fica duas vezes em dúvida, né? Você está colocando que essa é a grande dúvida depois, tudo bem. Tá, ele está lá deitado, você já mostrou. É porque ela tem uma cena que ela vai, ela pergunta o que ele está fazendo, ele fala que está fazendo experimentos, né? Porque ele estava mexendo lá na máquina que faz eles dormirem. E aí, depois ela volta mais tarde. E quando ela volta mais tarde, ele tá ainda lá sonhando, né? Usando a máquina. E aí ela resolve entrar no sonho dele para ver o que ele tá fazendo. E aí ela pega esse elevador. Então, assim, o elevador é outro símbolo bem forte aí no filme, porque ele vai aparecer em alguns momentos e com estilos diferentes. Esse elevador é o que está na mente dos sonhos do Kolbe, né? Então, os sonhos dele estão por andares, né? Então, ela entra, tá? E é interessante essa coisa do antigo, né? Que são sonhos que ele viveu que estão cravados lá no inconsciente dele, são coisas antigas, né? Do passado mesmo, né? Isso. Aí ela questiona ele. Na verdade, isso não são sonhos, né? Isso são memórias, né? E aí que eu achei interessante também, doutora, porque eu fui pegar aqui, ó, e aí eu fui contar. No elevador dele tem 12 botões, são 12 memórias, né? A última, que é lá em cima, que é a 12, eu acabei não tirando o print para a gente não ficar enchendo mais de coisa. Mas é como se fosse um paraíso, porque quando ele reencontra a mulher na praia com os filhos, né? E ele diz para ela, por que ele faz isso? Porque nos sonhos eles ainda estão juntos. Ela não morreu, entendeu? Exatamente. E por que será 12? Eu tentei pensar no 12 e não sei. Talvez esteja ligado a alguma ideia aí do paraíso, né? Se alguém souber. Eu pensei, é que acabou que não deu muito tempo de fazer a pesquisa sobre 12, né? Sobre a numeração 12, elementos assim mitológicos, bíblicos relacionados ao número 12, né? Para tentar ver se tinha algum significado maior, né? Eu pensei talvez na questão do elevador, no inferno de Dante, né? Essa coisa, mas eu acho que não tem muito a ver, não. Foi assim uma coisa que me acabou. Não. Primeiro que o elevador é antigo, né? Ele é um elevador antigo, então isso está ligado aos sonhos e à memória dele, né? Aos sonhos, aos desejos, tudo está cravado lá no inconsciente. Mas ele não quer que a Ariadne fique ali, ele quer que ela vá embora. Uhum. E aí ela vai, né, e tenta apertar o último botão, que é o subsolo. Isso, que seria o B, né? É o B. Então, acho que é o térreo. E aí ele não deixa. Por quê? Porque é a camada mais profunda, que ele não quer que ela descubra, né, o que é, com receio, com algum receio, ele não diz claramente. Mas e aí que ela percebe que ele, na verdade, ele não é mais o arquiteto, porque ele está com esse problema, né? Essa coisa desse sonho preso nele, né? Com essas memórias. Então, ele não pode ser, porque senão ele perde o controle. Tá? Uhum. Vamos para a próxima? E no 12, no B, quando eles entram lá, se eu não me engano, é quando é o lugar onde ela morre, né?
É a Sim. cena onde ela morre. É lá no B. No B, né? E no 7 é a casa deles. São os andares que mostram, né? No número 7 é Vai a casa, passando, né? Vai passando. que eles e elas construíram, né? Que é onde ele tem a memória dos filhos, só que ele não quer viver aquela memória, porque se ele viver aquela memória, ele tem medo de não conseguir retornar para casa, porque ele quer ver os filhos dele de frente quando ele retornar para casa. Então ele só vai até um ponto daquela memória, que é quando ele vê eles de costas, né? Naquela casa. Sim. Agora é interessante a gente falar do simbolismo, né, do elevador, como o Nolan criou o elevador para mostrar essas camadas, né, aí do inconsciente dele, das memórias, né, de toda a afetividade, tudo aquilo ali que perturba ele, né, esses sonhos, né, que ele volta sempre. Na verdade, ele quer sonhar, por isso que ele volta. É de livre, espontânea vontade que ele vai lá, e como ele está preso, né? Isso. Legal. Tem alguma pergunta aí, Guilherme? Vamos ver aqui. A Aline escreveu bastante. Vou jogar aí na tela para você e para todo mundo ver. Ela passa a ter o poder que, para além deste momento, o personagem principal não tem. Exatamente. Seria a arquiteta, né? Isso. Exatamente. A Lilian assistiu o filme. Isso Legal, mesmo. Lilian. Muito bom. Fragmentos da memória dele. O que assusta é ela, porque ela perde o controle, que achava que ela tinha, exatamente, né? Eu acho que a questão da própria complexidade, né? 12 meses do ano, um ano. É legal, Lilian. Ninguém tinha pensado. É verdade, muito bom. Faz sentido. Não tinha pensado. Você me utilizou bem. É tão simples, né? Que a gente até esquece. Mas é 12 meses, é verdade. Cada mês. Porque o filme fica, né? Aí vários. Sonho dentro do sonho, que é dentro do sonho, né? A camada da camada da camada, né? Então, e voltando para a Ariadne, todos eles precisam ter um totem, né? Para saber onde eles estão, se eles estão na realidade ou se eles estão no sonho. Né? E ninguém pode tocar no seu totem, né? O do Cobb é o peão, o do Arthur é o dado, né? E ela faz um totem para ela. E o que ela faz para ela? O peão é do Cobb. Isso, peão do Cobb, o dado é do Arthur. E o que ela faz, a Ariadne? Ela faz uma peça de xadrez. É o peão. Uma peça de xadrez. É o peão. Ela faz a rainha. Não, eu voltei para ver, não vi que era uma rainha, mas se você viu. Eu analisei as peças de xadrez aqui, é a rainha. Ah, é? É a rainha? Tá. Agora, vamos pensar, né? Qual o simbolismo, né? Que signo é esse? O que representa aí, né, esse totem? Na verdade, né? ele é um amuleto. O que significa o totem? Ele é um amuleto. Primeiro, ele tem a função ali para os personagens de ser um amuleto, traz sorte. Isso. Por quê? Ele ancora a pessoa no real. Para a pessoa não ficar perdida. Isso. A gente vai percebendo isso, né, ao longo do filme, da narrativa, né? Isso vai sendo explicado, né? Porque senão até eles não sabem. E aí a arma também é porque nós não trouxemos a cena. Ele volta dessa experiência com ela e ele corre para outra sala, né, para outro lugar, e ele roda o peão dele, né? Sim. Se o peão cair, é realidade. Só que enquanto ele roda, verdade. Ele está com o revólver na cabeça. O que significa? Se o peão
continuar rodando, ele está no sonho. Então ele o quê? Ele se mata para ele voltar. É muito bom. Essa cena é forte. Né? Então, o simbolismo. O revólver mata para a pessoa viver no real. Sim. É ao contrário, né? É o contrário. E o amuleto, o totem, ancora a pessoa na realidade. Não, você está no real, não, você ainda está sonhando. É um farol, né? Como se fosse um farol que joga a âncora ali. Tem alguém falando alguma coisa? Não. Só a Línia que disse que também assistiu bastante vezes. É muito Legal, complexo, né, Lilian? A gente vai assistindo, porque ele é muito rápido. Eu vou te falar que só dessa vez que eu entendi o filme, para falar a verdade. Até então eu gostava muito, mas eu acho que eu não tinha entendido ele, não. Agora eu acho que eu entendi, de verdade. Analisando melhor, né, e conversando também com a doutora um pouco, né, a gente acaba entendendo mais, né? Porque você para um pouco para analisar melhor a cena, os detalhes, né? Vamos para a próxima. Essa é a vantagem de estudar semiótica. Pessoal que trabalha com audiovisual, com comunicação e com marketing, né? Você fica mais afinado, até para você construir os seus roteiros, as suas narrativas, né? Em Essa aqui é a qualquer cena campo. dele lá. Essa aqui era a cena dele lá sonhando, né? Quando ela chega e pega ele sonhando, e aí ela entra no sonho depois. Bom, essa é uma outra cena que eu achei aí super marcante, que é assim, eles precisam, na verdade, inserir na mente do Fischer, né, que ele tem Fischer que Filho. dividir a herança dele. É um biliardário, né? Isso. Que o Saito tem como seu maior concorrente. O Saito quer dominar, ficar com tudo. E aí, essa cena aí é quando eles estão no quarto do milionário, né? O Fischer entra, né? O pai é um cara muito genioso, está morrendo, e mesmo morrendo, está tendo lá os seus pitis, e aí ele pega e joga, né, essa foto, esse porta-retrato no chão. E aí o Fischer vai lá e pega. E aí tem um outro personagem, que é o tio dele, tenta amenizar. Não, ele percebeu, ele não percebeu, ele percebeu, ele fala, não, ele nem se tocou. Então, nessa foto, se a gente puder apreciar, é o velho que está morrendo na foto, mas o próprio Fischer com um catavento, né? Entendeu? Então, vamos. Então, gravem essa foto, que aí é outro sinal muito forte de como o conflito vai ser resolvido no final do filme. Além disso, tem a questão, né, também dos laços quebrados, né? Porque quebrou o vidro e tal, né? Também tem essa. Sim, toda essa leitura, né? Sim. O curioso também dessa foto é que o ator que faz o pai nessa foto é o próprio ator que faz o Fischer Filho. Ele fez uma dublagem de corpo aí pro Fischer pai mais jovem. Isso aí eu não sabia. Porque o Fischer pai no filme ele tem, sei lá, uns 80 anos, né? Então na foto ele teria que ser jovem. Então o próprio Fischer Filho se vestiu como pai e apareceu na foto com uma versão dele maior. A Lília comentou alguma coisa? Alguém comentou alguma coisa? Lembrou que assistiu? Lembrou? Deixa eu ver aqui. Dessa cena? Ainda não. Tá. Deixa as perguntas aí, hein, galera? Pode perguntar. Daqui a pouco a gente volta nelas. Quem tiver por aí, sei que tem uma galera que tá escondida aí com vergonha, mas não precisa ficar com vergonha, não. Aqui, todo mundo aqui é legal. Ninguém morde. Próximo.
Só lembrando, antes da gente voltar para essa cena que é muito legal, se inscrevam no canal da doutora, né? O @semioturismo, que ela fala bastante sobre semiótica, mas na perspectiva da fotografia do turismo. E também se inscrevam aqui no nosso canal para dar um apoio, né? Reforçar aí. Eu estou sempre dando dicas de cinema, de filmes e séries. E a gente vai estar sempre fazendo, se tudo der certo, né? Se tudo continuar legal assim, fazendo mais lives de semiótica com a doutora, entrevistando outras pessoas também da área do cinema e sempre com coisas legais aí. Tá bom? Então, se inscreve aí no nosso canal, @Anacena Channel. Vamos... Bom, Posso começar? Posso começar? Como é que é? Pode. Posso começar a falar? Você vai falar que é a grande virada? Não, é porque eu separei sobre o Youssef. Eu vou ter que tirar aqui, mas eu já volto, tá? Porque tá escrito no computador e eu vou precisar ler o que eu escrevi aqui no computador. O meu achado aqui, né? Yusuf é a forma árabe de Joseph, a figura da bíblica do Gênesis 37:50, que tinha o dom de interpretar sonhos. E ele foi vendido por seus irmãos como escravo, por meio do seu dom de interpretação de sonhos. Ele ajudou o faraó a se preparar para os desertos dos 7 anos magros. E ele foi recompensado com o resultado. É o químico, tá, pessoal? Isso. E a mesma história também do Youssef é contada no Alcorão. Tá bom? Interessante. Legal, né? Então é super legal. Nessa equipe nova, ele escolhe aí uma indicação desse químico, porque eles, na verdade, eles precisam serem sedados profundamente, né? Profundamente, tá? Para conseguir chegar nos 3 níveis de sonho. Isso. 3 sonhos. Tá? Isso. E aí, essa cena é a cena inicial que eu dividi aí agora, essa segunda, para mim é a terceira parte do filme, né? Que é a parte mais tensa, na verdade, o Guilherme já falou isso, que esse seria o primeiro nível, né? A primeira camada que eles vão entrar no sono. Então, eles estão dentro de um avião, tá? Com o cara lá, o tal do Fischer, arrumaram uma situação. Isso. E eles estão com a máquina, estão lá, e aí já cai. Então, o primeiro que vai tomar conta deles, né? Na verdade, a mente dele, que vai ser o sonhador, entra nessa chuva. Tá? E por que nessa chuva? Alguém sabe por que da chuva? Alguém lembra? Isso é legal porque é uma fala bem explicativa, mas que passa muito batido se você não perceber, né? Ninguém... Bom, vamos ver daqui a pouco, né? Porque tem que sair e voltar aqui é meio ruim. Fala aí, doutora, por que é a chuva? Então, primeiro eu queria que vocês observassem que toda essa primeira camada do sonho que eles entraram, quem está sonhando é o químico, tá? Porque ele tem o controle da sedação, então ele é o primeiro a sonhar dentro de uma arquitetura, de um labirinto que a Ariadne projetou. Isso. E os demais estão compartilhando com eles os sonhos, tá? Precisa entender isso, porque senão não entende quando eles fazem eles vão mudando de camada. O legal, assim, também lembrar, doutora, que... Não, acho que não. Por que eles têm que ficar dopados muito tempo para entrar nas 3 camadas? Eles precisam de um voo de avião muito longo, né? De um voo de 10 horas. Por isso que eles precisam estar sedados por alguém
que tenha uma química muito forte. E aí eles contratam esse moço. Isso. E aí o Youssef, né? Como é ele que é o responsável aí por essa camada, ele é o primeiro a aparecer. Ali está a máquina que eles usam, né? Que é conectada nos pulsos de cada um deles. E para o carro, aí não mostra, para o carro, entendeu? Com os outros, né? Uhum. E aí o Arthur diz para ele, poxa, mas que tempo que você arrumou, né? Aqui para isso. Ah, você bebeu muita champanhe, né? Então, significa o quê? Representa o quê? Que ele está morrendo de vontade de fazer xixi. Tá, E aí eu andei pesquisando, diz que realmente, quando a gente está sonhando com vontade de fazer xixi, né? Diz que a gente sonha com água. Então, né, ele está sonhando, né, com a chuva, porque ele está apertado, tá? Ele é apertado. Interessante. Próximo. Pode olhar na tonalidade. Então, eles estão aí. Aí, o que acontece? Eles se dividem, o Kolbe fica com Ariadne no carro, os outros meio que forçam a barra e entram dentro de um táxi e Que é para sequestram. sequestrar o Joseph, né? Não, o Joseph não, ele chama outro nome. Desculpa, o Fischer, para sequestrar o Fischer. Ele é muito personagem, né? Sequestrar o Fischer. E eles estão andando um atrás do outro. De repente, do nada, aparece essa locomotiva que passa derrubando, levando tudo, e a Ariadne e o Kolbe não podem ir para frente. Eles têm que parar. O que será que é isso? Eles começam, de repente, esse trem, né? Começam a surge do nada. procedimento da missão, né? Ele vai atrasando Na sequência está outra foto do que está acontecendo, isso é simultaneamente. Uhum. Tá, eles estão. Surge um monte de cara atirando neles. Tá, então agora eu vou. Perseguindo, explicar. né? Carro, moto, perseguindo tudo eles. Perseguindo, né? Tá? Você só vai descobrir o que acontece um pouco mais para frente, onde a locomotiva são as barreiras do Kolbe, que aparece do nada, né? E sinalizando que a Mal, né, a mulher dele, está voltando, ela está aparecendo. Né? Eles tinham aí uma história de eles viverem juntos para sempre, até envelhecerem, e tinha o trem que ela podia, né, eles podiam pegar o trem e partir para qualquer lugar. Então, o signo aí do trem traz a representação dessa barreira que ele vive aí, que a Mal não deixa ele ir para frente. Ir para frente. Essas cenas são muito legais da chuva mesmo, né? Toda vez que ele vai tentar progredir, né, vem essa memória, né, essa trava de dar mal sempre aparecendo, né? Ela é representada ou por ela mesma ou aqui pelo trem nesse momento. Nesse momento, né? Vai aparecer em outros momentos também, né? O trem descarrilhando, só aquela parte do trem, enfim. E a outra cena que começa a chegar um monte de gente atirando, o que é? São as defesas do Fischer, né? São seguranças do inconsciente do Fischer no primeiro nível. Tentando barrar o acesso, né? Barrar o acesso, não invadirem. E o que acontece? O Saito, nessa confusão toda, leva um tiro. Acaba sendo baleado. Acaba sendo baleado, e aí eles vão para o lugar que eles tinham que ficar lá, né?
Uhum. para se esconder e aí eles irem para Na o. verdade, eles têm que fazer uma pausa, né? Para A tentar pausa. fugir do pessoal e ver se dava para salvar o Saito, para ver como é que ele estava. Mas é o local que a Ariadne arquitetou para eles fazerem essa pausa e poderem Uhum. mudar. Olha aí, os caras brigando, né? É. Tá? Opa, gente, desculpa aqui. Desculpa aqui, tá? E é assim, o interessante que o Kobe fica bravo, né? Com o Arthur e o outro, tem um outro cara aí também que está ajudando ele, que é falsificador. O Eimer. Pô, como é que vocês não Wens. viram? Como é que vocês não viram isso? Aí o cara fala, bom, mas sabe, só agora nós descobrimos que ele foi treinado, né, para não ter esse tipo de invasão, né? Entendeu? Uhum. Isso. Tá? Né? Precisa atender? Quer que eu falo? Quer que eu Hã? falo algum? Precisa atender o telefone? Quer que eu dou a continuidade aqui? Pode ser. Bom, é interessante que. Nossa, eu perdi o que eu ia falar. Tava com um negocinho aqui. Ah, sim, lembrei. Porque aí, nesse momento, quando o Saito toma o tiro, eles falam sobre. Eles descobrem que existe o limbo, né? Porque toda vez que você toma um tiro no primeiro e no segundo nível, você volta e acorda, né? Você não morre. Quando você está dormindo tão profundamente com a química que o Yusuf fez, e do terceiro nível, você, em vez de morrer, você fica preso num limbo muitos anos, né? Então, aí eles, o que acontece? Eles estão sendo perseguidos, e em vez de eles conseguirem voltar para o sonho, se eles morrerem nesse sonho, eles ficam presos para não para sempre, mas por um tempo, né, gigante. Né? Então eles começam a ter uma preocupação. Isso é interessante porque é uma maneira do diretor, né, e do roteirista, no caso, ele colocar uma amarra para a gente se importar com os personagens. Porque se a gente tinha lá no nível 1 e no nível 2 que eles não morrem, então a gente não ia se preocupar com eles. Ah, eles não morrem, né? Não tem emoção, não tem tanta adrenalina, não tem tanta tensão. Mas a partir do momento que eles colocam um novo desafio, uma nova camada, algo que vai fazer mal para eles, que ninguém quer, que seria o limbo, então a gente começa a se importar com eles novamente. Então por isso que é muito legal essa coisa de ter uma nova importância agora na terceira camada do sonho, né, no terceiro sonho, que seria o limbo. A sedação é muito forte, né? Eles estão aí na primeira camada e a sedação já é forte, não é qualquer coisa que vai acordá-los, né? Uhum, exatamente. Ok. Próxima? Por favor. Beleza. Aí eles vão entrar no segundo sonho, né? Na segunda camada. Que é chegando lá no hotel, né? Então, por que o hotel? Por que precisa ser um hotel? Por que a arquiteta escolheu aí o Aqui o hotel? bar do hotel, né? Boa pergunta, hein? Esse eu também não sei responder, não. O hotel, deixa eu pensar aqui. Não sei, por ter muitos cômodos para se sentir em casa, se sentir confortável, qual a relação, né? É que primeiro que o hotel tem os vários andares, aí vai aquela coisa dos Do andares. elevador, né?
tem o elevador e as memórias. Segundo, que o hotel abriga, né, eles de uma forma em que eles não vão ser descobertos, tá? Pela equipe de segurança do Fischer, porque não é tão fácil. E terceiro, que é um lugar que eles podem, na verdade, se preparar para ir para o terceiro nível. Tá? Uma camuflagem boa. É uma camuflagem mesmo. Só que para eles fazerem isso, um tem que ficar como o responsável, né? E quem foi? Não é Richard, oh meu Deus. Esse é o Arthur. É o Arthur. É uma outra, além do local, né, que diferencia a qual é a camada, é a cor da fotografia. Vocês vejam que as cores são mais quentes. Isso. Né? Então, ela está no intermediário. Começou naquela coisa mais suave, agora está numa coisa mais quente. E é o local onde o Kolbe e todos eles vão ter que improvisar e fazer um trabalho ao contrário, né? Falar aí para o Fischer que ele está sonhando, que ele está sendo invadido, né? Que é o tio dele, né? Que é o... Eles precisam que ele acredite nisso, tá? Para ele querer ir para terceira camada. E isso é uma questão complicada, né? É uma faca de dois gumes, e o Arthur fala o tempo todo que isso é muito complicado. E aí eles fazem vários acertos, né? A equipe do que iria acontecer, né? O Arthur vai permanecer nesse nível aí, tentando enrolar, né? Despistar aí todo esse pessoal que faz a segurança aí dele, tá? E aí eles tramam toda uma história, trazem o tio dele, e aí o Fischer topa, vamos lá descobrir o que acontece, o que tem lá no cofre, né, do meu pai, vamos para a minha terceira camada, tá? Isso. E aí eles estão aí no hotel e voltam todos para sonhar, né? Isso. Agora, é interessante que existe um trato entre eles que, para eles serem acordados, eles vão escutar uma música, tá? Sim. Então, começa... O que tem mais tempo para acordar é o último, que eles ainda não estão. Aí tem o segundo e aí tem o primeiro, tá? Enquanto isso, o Youssef e o Químico vai tudo passando simultaneamente. Ele está dirigindo o van com todos eles dormindo. Isso. Tá? E lembrando que eles também antes estão no avião. E o primeiro está no avião voando. No avião. Aí, no nível realidade. Não, peraí, vamos falar. Na realidade, eles estão no avião. Isso. Tá? Isso. Na realidade, eles estão no avião. Aí, a primeira camada, eles estão dentro do carro com o Youssef dirigindo. E aí, agora na segunda camada. E aí vem toda essas seguranças, né, do inconsciente do Fischer tentando atirar, matar, fazer com que eles acordem, né? Saia disso. Nessa segunda camada, eles vão permanecer dormindo, e aí o Arthur tem que, na verdade, despistá-lo, então ele vai ficar o tempo todo fugindo dos caras, combatendo os caras, enquanto os outros entram lá na última camada. Exatamente. E... Gente, se nós pensarmos a primeira vez que nós assistimos o filme, é muito maluco, né? É muita imaginação, muita criatividade, né? Por isso que as cores são
importantes, os barulhos, os objetos, né? Uhum. Sim. Tem todo. Ele Senão a gente não escreveu. entende. É, Na boa, já entende pouco, né? Se for pensar em termos de simbolismo, sentidos, né? A gente já entende assim uhum. um todo, É, não os o que detalhes entram é, sutis. o que é interessante é muito isso, né? Ele pensou esse filme lá em 2002, ele teve essa ideia, e foi fazer esse filme em 2010, né? Então, assim, demorou muito tempo para ele poder desenvolver as ideias. Ele disse que o Leonardo DiCaprio ajudou muito no roteiro, na questão dos detalhes do personagem. E é aquilo que eu falo, né? O roteiro, a história do filme, ela é bem complexa. Mas, ao mesmo tempo, esse filme ele está entre as 20 maiores bilheterias de todos os tempos. Há 10 anos atrás, ele estava entre as 5 primeiras. É que com essa coisa dos filmes de super-heróis, ele caiu bastante. Mas ele conseguiu quase US$ 1 bilhão. Esse filme foi um sucesso, né? Mesmo com essa complexidade toda da história, né? Então, assim, muita gente saiu sem entender tudo, mas mesmo assim comprou a ideia, entendeu? Por isso que eu admiro tanto o Nolan e gosto muito desse filme, porque assim, é um filme que tem muitas camadas e consegue ainda assim dar um entretenimento legal. É que muitas vezes, todos esses sentidos também entrou inconscientemente, né? Entendeu? Uhum, E aí traz aí os objetos, né, para a gente ir fazendo as ligações. Por isso que eu disse que o filme vai se desenvolvendo e de uma forma que um objeto que aparece agora, por exemplo, o revólver, morte, vai ter outro significado, outro sentido lá para frente. O que a Olivia disse aí? minha filha Catarina diz: quando tudo fica triste, terrível, coloca a cena de chuva. Pois ela tem razão. É, É, é é, mesmo. é, é um, uma, de certa forma, uma muleta narrativa para representar a tristeza, né? É a Sim. chuva. O tempo nublado, a chuva, né? Mas Simboliza. aí ele viu, Ah, Olivia? outra É, coisa, só para terminar, doutora, outra coisa, simboliza as lágrimas, o chuveiro também simboliza quando não quer mostrar o personagem chorando, mas mostra tomando banho, também é outra forma, né? sim. Pode falar. Mas por isso que ele traz o diálogo do outro falando. Tomou muita champanhe, né? Agora nós estamos aqui nessa chuva. A van, você lembra da van? Então, a chuva, o desafio, a limpeza, a relação com o mal, o retrocesso. Mas a chuva, ele gozado, ele para não que não haja assim um desvio daquilo que ele pensou, daquele que ele figurativizou, ele traz esse diálogo da champanhe e do xixi, né? Para deixar bem claro. Uhum. Isso que eu achei interessante, né? Esse diálogo. Pode ser a última camada seja a da morte. Ou não, né? A questão toda desse filme é como você interpreta, né? Quanto mais sinais você conseguir entender o, o que o enunciador, né, que é, na verdade, o roteirista, projetou, melhor você vai. Melhor não, mais próximo você vai chegar do que ele pensou, né? Tá? É isso aí. Tudo bem. É... Vamos para a próxima?